Ah, a Fernanda acabou indo pegar também. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Todos bem? Se não estão, eu rogo a Deus que, ao final do nosso trabalho, todos estejam. Bom, foi-me designado o assunto de não servir a dois senhores na noite de hoje para trazer a vocês. Eu me chamo Ted Sommer, trabalho na casa aqui normalmente às quintas-feiras. Também faço a abertura, né, esse trabalho de trazer a palavra, normalmente do Evangelho, às quintas-feiras também aqui. E, como de costume, eu trouxe também a palavra do Evangelho, porque é assim que eu gosto sempre de falar, né, com as palavras à luz do Evangelho de Jesus, de acordo com a doutrina espírita. E esse assunto de não servir a dois senhores, ele é trazido também aqui de uma maneira um pouco diferente. O título que ele contempla para nós aqui seria Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu vou iniciar com uma parábola de Jesus, que ela é trazida também na Bíblia, e também finalizarei com outra parábola, porque são parábolas muito interessantes que Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás, para aqueles que caminhavam sobre a terra, e que o tempo transcende, mas que elas servem até hoje para todos nós. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Logo nós nos perguntamos, mas o que seria Mamon? O que seria Mamon? Mamon vem do hebraico e tem o significado em cima de dinheiro. Literalmente, dinheiro. Existem várias explicações que aprofundam o assunto. Mas a principal seria dinheiro e a segunda seriam posses. O Evangelho, ele contempla muito, se vocês pegarem o Evangelho, segundo o Espiritismo, desde o início dele até o final, ele fala muito na questão material. Por quê? Porque ela sim é uma das grandes chagas que nós temos e que nós temos que lutar na nossa caminhada terrena. Os bens materiais. Eu vou trazer a primeira parábola e ela vai explicar um pouquinho para vocês do que eu estou falando. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Se você quer alcançar a vida eterna, siga os mandamentos. E o jovem perguntou: Que mandamentos? E Jesus respondeu: Não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, honrar o pai e a mãe e amar o próximo como a si mesmo. O jovem então replicou: Sigo todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? E Jesus respondeu: Se você quer alcançar a vida eterna, venda tudo o que tem e dê aos pobres, e então receberá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Porém, o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se, muito triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: Em verdade, eu digo a vocês que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E acrescentou: É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 16, e Lucas, capítulo 18, e Marcos também, capítulo 10. Vejam bem que ele utiliza um jovem como exemplo nesta passagem para falar das questões materiais. Porque essa verdadeiramente é uma das maiores dificuldades que nós temos. Nós nos deixamos atrair muito
É óbvio que não dá para se generalizar, falar de todos, mas a sua grande maioria, nós nos deixamos nos atrair muito pela questão material. Essa é a verdade. Lógico, estamos aqui passo a passo, momento a momento, tentando evoluir, mas esse é um aprendizado, é uma aprendizagem que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Deixar de lado os bens materiais, aquilo que nós não podemos levar junto conosco. O Evangelho diz, se ele for lido palavra a palavra, ele traz no seu núcleo que nós devemos combater a questão material. Agora, é preciso que nós paremos um pouco, meus irmãos, para entender. Poxa, quando se fala em bem material, então nós devemos nos livrar dos bens materiais? Não, não é isso. Não podemos levar ao pé da letra. Mas nós devemos buscar mais outras coisas. Não existe a passagem sobre os tesouros no céu? Existe, né? Então são estes tesouros que nós devemos buscar dia após dia na nossa caminhada e nos orgulharmos, porque é isso que nós chegando aos pés do Pai Celestial, que Ele vai nos perguntar, o que carregamos? Quais os ensinamentos, o legado moral que nós deixamos na Terra? Nós não vamos levar bens bens materiais, nenhum. Então é preciso que nós entendamos, quando o título fala não servir a dois senhores, é saber verdadeiramente o que nós queremos, porque Deus é o nosso Senhor. E o outro Senhor não precisa se configurar plenamente em uma imagem, mas sim nos nossos atos, nas nossas ações. O que nós buscamos? Nós buscamos a Deus ou nós buscamos as riquezas, ao Deus das riquezas? Eis aí o significado da palavra mamon, que diz no título que eu trago hoje. Então temos que saber o que verdadeiramente nós queremos. Esse é o objetivo. E o texto, ele ainda nos ensina, como eu falei para vocês, que nós não devemos levar as palavras. Ele diz o seguinte, quando Jesus responde ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna, ou seja, você deve desfazer-se dos bens que possui e depois me seguir, ele não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Foi o que eu comentei aqui. Não devemos levar ao pé da letra isso. De fato, aquele jovem julgava-se sem dívidas para com a lei. Jesus sabia o que se passava no coração daquele jovem. Por isso ele utilizou este exemplo. Ele sabia até onde aquele jovem iria ou não. Porque cumpria os mandamentos, mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Até onde nós queremos chegar? A que Deus nós queremos seguir? É uma tarefa muito difícil mesmo. Por isso que o Espiritismo, ele traz no interior da sua doutrina, dá para a gente dizer assim, a palavra magnífica, caridade. E com ela, obviamente, o amor ao próximo. Pois um não vive sem o outro. Amar ao próximo, praticar a caridade, não necessariamente significa que nós temos que nos livrar dos nossos bens ou que nós não podemos conquistar algo melhor. Afinal de contas, o que nos leva a conquistar algo melhor, a evoluir materialmente daí, nesse aspecto falando, aqui na Terra? O trabalho. Então seria contraditório falar que nós devemos abrir mão de tudo. Não.
O trabalho, o nosso suor nos leva às nossas conquistas. Então devemos lutar, trabalhar, batalhar para conquistar os bens materiais. Agora, devemos aprender a viver da maneira correta com eles. Não devemos dar maior importância às riquezas, aos bens, ao que é material de verdade. Mais do que os sentimentos, do que as boas ações. É isso, volto a dizer, que nós vamos apresentar lá no final da caminhada. Meu filho, o que tu fez? O que tu fez? Que legado tu deixou? Os bens materiais, todos ficam aqui. Todos. Qualquer tipo de riqueza. Nenhuma vai conosco. Então essa é uma das grandes tarefas que Deus nos colocou à prova nessa caminhada e que o Evangelho nos ensina em quase todos os capítulos, meus irmãos. Então, por isso, é de uma significância extrema a gente poder, uma alegria também poder abordar esse tema, porque realmente nós estamos dia após dia lutando com isso aqui na Terra. Mas muitas vezes, ou levamos para o lado do 8 ou levamos para o lado do 80. E não é assim. Temos que parar, refletir os ensinamentos, entender, para poder colocar em prática esses ensinamentos. Não devemos nos desfazer de tudo, mas devemos aprender a conviver com isso. Porque esse sim, de certa forma, é um obstáculo e um desafio que Deus coloca na nossa caminhada para a nossa evolução. A partir do momento que nós lutamos contra o nosso querer material e aprendemos a controlar, ou seja, viver com aquilo que nos é suficiente, levamos uma vida muito mais feliz. Jesus, em todas as suas passagens por estas terras, ele falava para os seus apóstolos: vão e preguem o evangelho. Mas, mestre, com a roupa do corpo, sem ter o que comer, nada mais? Sim, com a roupa do corpo. Em todos os lugares onde vocês forem, vocês terão aquilo que necessitam para a caminhada de vocês. Deus há de caminhar junto de vocês, eu também estarei com vocês, e Ele há de prover aquilo que vocês vão necessitar para poder seguir a caminhada, para poder pregar a palavra e seguir adiante. E assim foi. Em todos os lugares onde todos os apóstolos e os seguidores de Jesus estiveram pregando a palavra do Mestre de Deus. Então não nos falta. Aquilo que nós necessitamos, Deus há sempre de olhar por nós, em todos os nossos passos. Então não é um bem material, não é uma riqueza que vai fazer com que nós estejamos desalinhados com a nossa caminhada, o nosso propósito. A nossa caminhada tem que ser reta em direção a Deus, sempre. Ao nosso Deus, não às riquezas. E aí eu trago a segunda parábola para dividir com os irmãos. No meio da multidão, um homem disse a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança que recebemos. E Jesus lhe perguntou: Homem, quem lhe disse que eu sou o juiz para fazer partilhas? Depois acrescentou: Tenha cuidado para não ser avarento, porque a nossa vida não dependerá da abundância dos bens que possuímos. Jesus depois lhe contou essa parábola. Existia um homem rico cujas terras haviam produzido muito, e esse homem pensava consigo mesmo: o que farei? Não tenho lugar para guardar tudo o que vou colher. Já sei, pensou ele, derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores ainda,
onde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E então direi à minha alma: você tem agora muitos bens de reserva que irão durar anos. Descanse, coma, beba, divirta-se. Porém, Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: como você é insensato! Sua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará tudo o que acumulou? O mesmo acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo, mas não é rico perante Deus. Vejam só que passagem, meus irmãos. Vejam só que passagem. Ele trabalhou, de verdade. Trabalhou muito. Juntou tudo o que pôde, mas não soube verdadeiramente usufruir daquilo que conquistou. Juntou tanto, Deus olhou para baixo e disse: é esta noite que eu vou te recolher. E os bens onde foram? Todos os bens que ele conquistou, todo o suor, ficaram. Agora, se este homem tivesse pensado diferente, volto a dizer, meus irmãos, que fique bem claro, não devemos nos livrar dos nossos bens, não é isso. Mas se ele pensasse diferente, quem sabe eu não vou colocar o pão na mesa de muitos irmãos que necessitam. Ou, quem sabe, não vou gerar mais empregos para tantos irmãos que necessitam de emprego, para do seu emprego colher o seu fruto. Eu entendo que muitas vezes o nosso pensamento é: eu não vou dar de graça, mas eu posso ajudar a conquistar. E o próprio dar de graça, auxiliar os irmãos que necessitam, Deus sabe o final daquela jornada. Se o irmão que recebeu a gratificação através da vossa caridade, se ele não der um fim legal, certo, para a caridade, Deus sabe de tudo isso. Deus sabe que o irmão fez o que era para ser feito, aquele que praticou a caridade, e Deus sabe também a maneira que fará para ensinar aquele irmão que não deu o fim correto a ela. Então, meus irmãos, paremos e analisemos um instante tudo isso. Quantos precisam? E nós podemos mudar um pouquinho também o nosso foco. Não só bens materiais, ainda que o assunto seja esse. Mas os nossos sentimentos, as nossas ações, quantos não precisam muitas vezes de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra? Se colocam diante de nós e precisam apenas de uma palavra. Tudo isso é caridade. E fazendo tudo isso, nós estaremos servindo a Deus, nosso Pai. Então, vejam só como esse campo ele é muito amplo. O Evangelho fala muito sobre a questão material, sim, mas ela pode se estender. Ela pode se estender. Nós podemos dizer que servindo ao outro Senhor, digamos assim, de maneira errada, a maneira que não é mais certa, mais correta, poderíamos estar trazendo para nós os maus sentimentos. Não estamos falando do que é material. Orgulho, egoísmo, vaidade. E servindo a Deus, estaremos prestando o quê? O amor, a bondade, nos colocando no lugar do nosso próximo. Isso é tão necessário. Eu sei que a questão material fala muito alto, mas isso é tão necessário, ainda mais nos dias de hoje. Todos nós, seres humanos, estamos necessitados de mais amor. Então, que tal começarmos essa reforma
primeiro em nós. E começando essa reforma primeiro em nós, como diz o nosso querido amigo Chico, tudo ao nosso redor começa a se renovar e se iluminar. Então, esse é o recado que eu gostaria de passar para todos, que a gente possa verdadeiramente servir a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, o que é verdadeiro. Porque o que nós vamos levar são os aprendizados da nossa caminhada moral. E assim chegaremos também a uma evolução espiritual, que é o que tanto nós buscamos aqui, na escola, nessa escola chamada Terra. Tá certo? Que a paz de Deus esteja com todos. Uma boa noite de trabalho para todos nós. Obrigado. Esqueci da minha...